carnaval. A gente vai falar de paisagismo, né? Olha só, não tá legal? Eu adorei este modelito. Estou antecipando já amanhã. Vou pra praia, fazer carnaval, pular muito carnaval. Hashtag só que não, mas um climazinho assim é bom, né? Eu gosto. E hoje a gente tem um paisagista que vai conversar com a gente, o Raul Hilgert. Aí eu pensei, paisagismo, mas carnaval igual, adereço de cabeça temático. Quando eu comprei esse adereço, eu pensei na matéria de paisagismo do Raul. Tu acredita, Raul? Faz pouco tempo, a gente já tinha falado. Eu achei o máximo cactos. Quando eu li os cactos, eu pensei, nossa, plantas, é comigo mesmo. Aí, muito bem. Então, o Raul vai conversar sobre projetos de paisagismo. E, num outro extremo, Maria Inês Bolson Lunardini, arquiteta também, vai falar, gente, sobre arquitetura religiosa. Nem todo mundo gosta dessa coisa de carnaval, de repente vão se recolher, fazer retiros religiosos. E a gente tem que contemplar todo mundo, né? Espero que ninguém se incomode da gente falar de arquitetura religiosa com esse modelito aqui na cabeça. Mas, enfim, Deus acolhe a todos, não é? Muito bem. Maria Inês, há quanto tempo será que a gente se conhece? Nossa. Gosto de fazer essa pergunta constrangedora para mim, para entrevistado. Muito tempo, né? Muito tempo. Desde Casa e Companhia e uma... Acho que até antes, não sei, a gente se conheceu muito cedo, assim. Lembro da minha casa no sítio, que foi publicada no caderno. E o caderno já está amarelinho, tem lá guardado. Sim, isso faz em 20 anos. Mais ou menos. E tu sabes que até hoje recebo ligações querendo saber como foi feito o piso, como que eu consegui as aberturas que eram todas de demolição, lembra? Eu lembro, vidros e portas e tudo. Vês que as pessoas guardam, hein? Até hoje elas têm isso. E guardam na memória, também é impressionante, assim. Muito. Eu sempre me emociono aqui quando eu encontro gente, né, que a gente se conhece há muito tempo, na área de arquitetura, design, paisagismo, interiores, porque a gente tem tantas lembranças boas para compartilhar, né, Maria Inês? Com certeza. A gente só lembra de coisa boa. É né? verdade, é verdade. E essa área de interiores, as pessoas começaram a se interessar muito por ela de um tempo para cá, 2 décadas atrás, mais ou menos, né? Que inclusive começou a aumentar o número de lojas na cidade, de decoração e tudo. Antes eu trabalhava na área de economia, acompanhava o varejo, então os movimentos do varejo, sempre me interessei por várias coisas simultâneas, né? Meu perfil, eu não sou só uma coisa, ninguém é, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nisso e eu quis começar um produto nessa área e tudo, porque eu entendia que o mercado estava caminhando nesse sentido, né? E realmente só ampliou, né, Raul? A gente também se conhece há muito tempo, se acompanha, né? Te admiro muito o teu trabalho. Acho que o primeiro contato que a gente teve foi na primeira Casa e Companhia. Saudosa primeira Casa e Companhia, que era verdade. Foi um 2001, primeiro evento eu de decoração. Foi na Zona Sul, Exato. Eu me lembro que eu fiz uma fonte com umas esculturas do Vasco Prado. Exatamente. Foi muito proveitosa uma pessoa para mim. Que usa arte no paisagismo, olha que maravilha, né? Tu já estava à frente do teu tempo naquela época, porque hoje em dia quem usa arte sai na frente, eu acho, porque é um diferencial, né? De informação, de personalização e tudo. A gente gosta muito disso e até a própria... valoriza muito o ambiente. Sim, né? valoriza, dá um peso, tem uma história para contar. Né? Como é bom um projeto que tem história, né, Maria Inês? E a gente hoje é o 2º dia do nosso cenário novo, eu estou tão feliz. Hoje eu acordei e me lembrei, eu vou para um cenário novo hoje. Tão bom, né? A gente está com esse ripado na parede aqui, que o Luiz Sentinger projetou. E com essa obra, esse tríptico da Mariana Prestes, né? Essa abelha metálica, que está integrado ao verde. O Raul sentou no lugar certo, né? Sentou junto ao verde. Né? Eu tinha dito sentar aqui perto de mim, Raul. Ele sentou lá, foi uma atração irresistível. Olha só. Né? E aí tem a natureza, que é outra coisa, né? Junto com arte
A natureza está super em alta, né, Raul? E a arte e o design também estão numa... As fronteiras são muito tênues, né? A gente não sabe, em alguns casos, dizer se é arte aplicada, se é design, o que é, né? E a natureza, fora de casa e dentro de casa também é um elemento que só cresce, né? A tecnologia, paredes verdes, né, Raul? Sim, as pessoas têm dado muito mais valor, assim, atualmente para essa questão do jardim na residência, né? Porque é sempre um ambiente gostoso de estar dentro de casa, assim, junto com a natureza. Então, elas têm investido mais nisso, no conforto da casa, agregando um jardim a essa casa, né? Seja numa sacada ou num pátio, por menor que seja o espaço, sempre dá para fazer alguma coisa ligada ao verde, né? Ter um espaço verde dentro da casa. Isso é muito bom. Mas a gente vai ver alguns projetos do Raul, né? E a gente ele vai poder descrever, a gente vai entender os motivos das escolhas, os materiais. Porque paisagismo não é só planta, né, Raul? Não, não é. Eu sou arquiteto, né? Eu me declaro um arquiteto, mas eu trabalho com arquitetura de exteriores. Então isso envolve o paisagismo. Nós tínhamos conversado antes que eu considero um paisagista um profissional que trabalha com grandes espaços, parques, coisas, uma escala muito maior. Eu trabalho com uma escala mais reduzida. E o paisagismo é um complemento do meu trabalho de arquiteto. Como eu trabalho com áreas externas, eu necessariamente tenho que trabalhar com esse tipo de material, né? E tem muito de arquitetura no paisagismo, né? Tem, sim, estruturas, materiais, ambientes ao ar livre, né? Tu pode propor, com a tua bagagem de arquiteto, tu pode propor muito mais coisas, né? Claro, porque o paisagismo é a atribuição do arquiteto, porque é uma formação de um espaço. Ao invés de usar paredes, telhado, se usa plantas, muros, vegetação. Eventualmente piscina. Tu cria o espaço, que é o que o arquiteto faz, é criar o espaço. Só que o paisagista ou o arquiteto de exteriores, ele cria o espaço externo. Exatamente. Muito bem. A gente vai a um pequeno intervalo comercial, 2 minutinhos, e já voltamos para começar a ver os projetos do arquiteto paisagista Raul Hilgert. Até já. Elas começaram a pegar aquele estilo. A enlouquecer. Mas muito bom. Muito Olha bom. só, a gente está se vendo no monitor ali. Gente, acho que eu exagerei no brilho, mas é carnaval. Não, tá legal. A ideia era fazer uma Esse amarelo da cadeira ficou muito bom com a camisa. Parece que eu estou engessada. Muito bom. A gente está em cena com escada, com alguém arrumando alguma coisa. Super legal, assim, programa ao vivo, né, gente? É muito legal isso. Muito bem. A gente vai conversar, então, com o Raul Hilgert. Pode ser, Chiclé? A gente está com as fotos a postos aí. Vamos mostrar primeiro, de cara, já um projeto? Depois a gente começa a conversar? Opa, olha entrou só. meu. Não, esse é da Maria Inês Bolson Lunardini. Isso é uma igreja, mas então a gente vai falar sobre a igreja, não tem problema. Que linda, né? É onde, Maria Inês? Na verdade, isso não é uma igreja. Isso é o santuário de Nossa Senhora Aparecida em Passo Fundo. Um santuário não pode receber uma missa? Sim, então não configura uma igreja? Não configura um espaço de igreja, mas ele é um santuário por quê? Porque há visitação do público nesse local durante todo o ano. E a imagem de Nossa Senhora, então, se mantém aí. E a minha proposta, isso é um projeto, né? A minha proposta é a nova cobertura, porque eles lá, é uma pena, talvez não vá aparecer, a cobertura existente é muito feia. Porque, em geral, Era muito fechado, talvez? Não, confinado? É uma cobertura que não tem nada a ver com o espaço. Esse detalhe que tem onde está a Santa é existente. E nós criamos, então, uma cobertura que, ao ver de longe, tu vai ter a sensação do manto de Nossa Senhora, que é aquele manto azul, né? Que lindo! Então, essa é a nossa proposta. Claro, e tem plantas, Raul, tu viste? Tem Sim, plantas, depois nós vamos ter que pedir para o Raul colaborar aí no nosso projeto. Que bonito! E esse azul intenso, assim, ele tem, eu não sei porquê, mas eu relaciono ele com alguma coisa também religiosa, assim como aquele
pink, sulferino dos religiosos de altas cúpulas, né? Que a gente vê em Roma, na solenidade, assim. Tem algumas cores que remetem, púrpura, né? Também o púrpura, o púrpura. Exatamente. É que as cores têm os seus significados, Exato, né? Na verdade, aquele azul eu puxei pelo manto de Nossa Senhora Aparecida, que é mais escuro, né, o manto é um dela. azul escuro mesmo, né? Parece É azul e dourado. Exatamente. Azul da Prússia, olha. E essa imagem, essa é uma Maria Inês? capelinha super simples. Eu fiz alguns projetos no Tocantins. Olha. E lá tinha um assentamento indígena e que eles queriam uma capela. E aí eu propus uma coisa muito simples. Esse é o projeto, infelizmente a foto dela construída eu não tinha disponível, mas ficou exatamente igual, eles conseguiram construir exatamente igual. Que maravilha! Então, é uma coisa que emociona, né? Porque eles queriam muito um espaço para celebração, tinha que ser simples, porque dentro das condições que eles poderiam construir, né? Sim. E aí então fizemos e foi, para mim é muito gratificante, porque na verdade a gente vê que a gente interfere na vida das pessoas de uma forma positiva, né? Que bacana. E como é que tu chegaste a começar a trabalhar nessa área de arquitetura religiosa, assim? A gente pode chamar de arquitetura religiosa? Arquitetura religiosa, sim. Eu, na verdade, lá foi no ano 2000, mais ou menos, eu fiz um trabalho numa igreja que eu frequentava, a igreja católica. Fizeste um restauro, não? Não, foi só, eu fiz um trabalho num piso. E a partir dali eu comecei a ficar mais próxima disso, gostei. Eu construí, fiz o projeto do novo seminário lá de Viamão. Olha. Lá são 5 casas e eu construí, e são 5 capelas. Então é super interessante, né, o trabalho. E depois disso eu fiz um curso de pós-graduação em São Paulo. E aí fui cada vez me envolvendo mais. Comecei a participar da Comissão de Arte Sacra da Arquidiocese de Porto Alegre, fui uma das fundadoras. E também, hoje faço parte do setor do espaço litúrgico da CNBB lá em Brasília. Olha, e essa que a gente está vendo, Maria Inês? Essa é uma igreja em Cristalândia, no Tocantins. Essa imagem que está aparecendo agora era como eu a conheci. Como tu encontraste? Como eu encontrei. Aquela porta muito minguada em relação ao que é a estrutura toda, né? E era uma catedral. Então, a imagem anterior aparece o que a gente fez, o que foi a nossa intervenção, que a gente interviu na parte interna e na parte externa da igreja. Certo. Então, quem viu a outra imagem vai ver que a gente fez uma intervenção bem importante no acesso, porque a entrada da igreja... Foi mais marcado o acesso, não? Exatamente. E aquela parte baixa de pedra? Aquilo é pedra, É Caxambu, parece, não? Não, lá eles chamam... Pois eu tive a impressão também. Outro nome. Lá tudo é diferente, né? A nomenclatura. São Tomé? Não, nem é São Tomé. Ai, que linda essa imagem. Essa é uma capela da Casa de Retiros em Passo Fundo, da Arquidiocese de Passo Fundo, que eu estou fazendo o restauro. Por isso ainda está com andaimes aí, para vocês terem uma ideia. Em Passo Fundo. Passo Fundo. Que legal. Alô, Passo Fundo. Quem será que está nos assistindo? Já que eu estou falando em telespectadores, Luiz Sentinger está falando assim: oi, estou aqui assistindo vocês, beijo para todos. César Prestes também, eu também estou assistindo de Capão da Canoa. Muito bem, várias pessoas, Mariângela Amorim, Marquinhos Prestes, acho que é Cássia Zimmermann e Carla Zimmermann. Enfim, ai que linda essa outra imagem, Maria Inês, ficar sem voz aqui. Essa é uma reforma que a gente está fazendo numa igreja em Ijuí, chama São Geraldo Magela. Esse é o projeto, Maria Esse é o projeto. Então, essa parte do fundo era fechada e tinha uma sala de palestras. E, na verdade, originalmente fazia parte da igreja. E nós, então, tiramos a parede que fazia essa divisória, criamos esse painel de vidro que vai ser uma divisória
visual só, né? E aqui nessa parte dos fundos, então, nós criamos a Capela do Santíssimo, que é aquela capela de oração pessoal, onde tem o sacrário. Sim. Né? E a obra fica pronta quando? Olha, ela já começou? Já começou, já fizeram todo o forro, já fizeram a parte das paredes e fizeram a pintura. Mas igreja é assim, tudo é feito aos pouquinhos. Claro. Eles fazem campanhas para arrecadam fundos e aí vão de novo, aquela coisa. Mas eu quero saber quando ficar pronto, porque eu quero ir a Ijuí visitar esse espaço. Eu achei tão lindo. Então ficou tão bom, porque esse elemento que tu criaste ali, né, Raul, ao mesmo tempo que ele é diferente, tu vê que ele é uma coisa contemporânea, foi feita depois, mas ele conversa com os vitrais originais, sem querer ser da mesma época, fazendo uma ruptura, ao mesmo tempo fazendo um diálogo. Ficou muito interessante, Maria Inês, parabéns. A ideia justamente é isso, é que as cores dos vidros a serem utilizadas sejam as mesmas cores que tem nos vitrais. Nos vitrais, muito bem. Esse é todo um trabalho de piso, né, onde tem o altar, o ambão, a cadeira da presidência, então eu fiz um banco inteiro de pedra, de mármore, e aí essa parte central que tem o imposto mais alto seria da presidência, né, de quem está presidindo a celebração. Ah, sim, já ia te perguntar, que presidência, quem preside a celebração? A pessoa precisa aprender. E esse crucifixo pendurado... Ele está em cima daquele altar. Em cima do altar. Ele está solto? Ele está, sim, ele é suspenso por cabos de aço. É uma criação minha, é um Cristo que eu já apliquei em outros espaços. Ele é recortado a laser, eu fiz o projeto. Chapa metálica. Chapa metálica, recortado a laser, então ele é vazado. E fica muito bonito nos espaços, porque aqui em especial... vê o fundo ali, fundo, colorido. Né? Então é essa transparência, digamos, que a gente tem. Eu adorei esse projeto, muito bonito. Ele é bem interessante. Muito interessante, muito bem. E tem uma figura lá atrás que a gente vê também, né? Um santo, uma coisa... duas imagens, então eu coloco quem é à esquerda ali, no caso, é São Geraldo Magela, né? E no lado direito vai Nossa Senhora. Muito bem. Maria Inês vai do Tocantins a Ijuí. Impressionante, Maria Inês. Passo Fundo, Porto Alegre, Caxias. Essa é uma lateral, uma vista lateral da Igreja São Luís Gonzaga, foi construída aqui na Guilherme Alves, Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Esse projeto é nosso também, lá do escritório. Eu conheço também a fachada. Conhece, Raul? Não interiormente, mas na Guilherme Vamos Alves. ter que visitar essa igreja também, quero ver tudo. Ao vivo. Ela é bastante... tem um estudo feito contemporâneo. Às vezes as pessoas não entendem muito, né? Porque igreja tem aquela ideia de que ela tem que ser barroca, ou que ela tem que uma coisa austera, assim, né? Não, mas eu acho que a igreja, a construção da igreja também acompanha a vida das pessoas. O tempo presente, né? Então, tem que ter. Até a própria igreja católica está se renovando, né? Com certeza, com Exatamente, muito bem. Então, essa é uma visão lateral e a gente, então, está aproveitando esse jardim para colocar ali essas placas de concreto, vão ser a via sacra. Muito bem. Ela não fica dentro da igreja, mas ela fica do lado de fora. Por quê? Porque durante a celebração tu não tem que pensar da Páscoa de Cristo. Tu tem que pensar que Cristo é vivo. Entendi. Então essa via sacra ela deveria estar sempre fora. Inclusive naquela foto lá de Tocantins, vocês devem ter percebido que tinha uma via sacra na entrada, também é na rua, na praça, que foi quando eu estive lá, descobri dentro de um quartinho lá, uma caixa que tinha um mosaico maravilhoso, que era a via sacra. Meu Deus! E aí com algumas partes faltantes, e isso me deixou um pouco triste, porque eu disse, nossa, como vamos fazer? Descobri uma moça aqui no sul, aqui em Portão, que faria as peças faltantes. Para restaurar. Então eu trouxe de lá para cá. A obra toda. Toda a obra.
E o peso disso? Ah, sim. Meu Deus. Transporte, caminhão, né? Sim. E aí nós refizemos as partes faltantes, redesenhamos e foi colocado. E aí eu fiz as bases aqui para mandar para o Tocantins. Porque lá é muito difícil a mão de obra, essa coisa toda. Sim. Aí fiz algumas bases com aço cortem e uma chapa. Eram umas cruzes, né? E Não essa eram, imagem? essa via sacra na igreja de Tocantins? Eram umas cruzes, eu notei. exatamente. Esse é na igreja São Luís Gonzaga, é a Capela do Santíssimo, aquela capela de oração, né? Ela ainda não foi revestida em pedra, mas o projeto está... Está em curso. Está em curso. Certo. Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Muito. E tem um clima, né, Raul? São espaços menores, mais introspectivos, assim, né? Como aquela Isso. outra. Que é para justamente fazer pra oração rezar. pessoal, né? Sim. Olha, a Maria Regina Herlen está dizendo que é lindo o teu projeto. Ai, obrigada. Não sei a qual que ela se refere, talvez aquele colorido que eu fiquei fascinada assim com aquela conversa das cores, né? É tão bonito ver a energia que vem da cor, né? Até relacionando com o significado, como tu falaste antes. E esse projeto, Essa é a igreja São Luís Gonzaga que está na que tu passaste na frente, é isso, Raul? É essa? Sim, essa aí é da Guilherme aí. Alves. É, da Guilherme Eu me Alves, lembro por causa desse A elemento torre vertical. vermelha, Esse. Olha essa só. torre com uma que ponta. ousada que tu és, né? Eu sou. Eu sou. Estamos transformando a arquitetura religiosa no Brasil, é isso? Mais ou menos. Muito bem. E, na verdade, é uma caixa de pedra interceptada por uma caixa de vidro. Então, Aonde é o vidro? Ali o embaixo? vidro é onde tem essas plantas aí. É ali embaixo. É vidro. E a caixa de pedra ficaria uma interceptando a outra, né? Sim. Então, qual é a ideia? Em geral, as igrejas têm aquelas arandelas, né? Que ficam acesas nas laterais, assim. A ideia aqui, nesse caso, é fazer a iluminação lateral no piso, na rua. Projetada na fachada. Projetada na fachada, Muito exatamente. bem. Que aí fica bem... Ela traz o exterior para o interior. Sim, enfim, é o uma paisagismo para dentro da igreja, Paisagismo da igreja. não é? E dá um certo mistério também, Sim. uma aura, assim, né? Porque eu acho que esses ambientes que tu projetas para serem ambientes de santuários ou igreja, tem uma coisa assim que tu tem que levar a pessoa a ficar, né, tranquila, se desconectar lá do mundo exterior, se conectar, né, com a religião, com aquele seu momento, né, de encontro. É bem importante, até a gente faz não é uma crítica, mas a gente fala, né, a arquitetura brasileira, religiosa, ela sempre, o povo entende que tem que ser barroco. Uhum. E o barroco tem muitos detalhes. Sim, hoje em dia... E aí esse barroco, que tem muitos detalhes, faz com que a pessoa se perca, porque são tantos detalhes que tu deixa de prestar atenção na centralidade da celebração, né? E é outro momento, né, de vida, a gente está vivendo numa outra fase que não cabe muito isso, né? A vida está completamente diferente da época em que a arquitetura barroca fazia fiel, sentido. Né? Hoje é uma coisa mais limpa, assim. Impressionar, é uma época que havia até uma questão de até impor um certo medo, né? Sim, as igrejas góticas eram as igrejas góticas, aquelas pontas, aquelas, né? Até as gárgulas, né? Aquelas figuras que tem fora da igreja, que são teoricamente figuras de proteção, mas já te assusta ver um bicho com a boca aberta, assim, olhando para baixo. Nossa, tu já entra assim te achando pequenininha e achando que fez uma coisa errada, né? Eu lembro que quando a gente fazia... uma pecadora. Não é? A gente se sentia pecadora quando era criança, eu imagino naquela época todo mundo se sentia assim. As escalas mudaram, na verdade. Hoje eu diria que a igreja está dentro da escala mais humana mesmo. Exatamente, né? do momento. Do momento. As coisas são com muito mais pressa, né? Sim. Então as pessoas passam mais rápido, então menos detalhes com mais foco naquilo que realmente elas buscam. E essa coisa de ostentar também não cabe mais, né, na igreja. Não. E a partir do Concílio Vaticano II é que tudo isso mudou.
porque o padre, não sei se vocês lembram, ele celebrava de costas. Vocês não vão lembrar, né? Nem eu sabia. Acho que eu sou a mais velha. Mas eu lembro quando eu era pequenininha, o padre celebrava de costas, então não tinha essa integração, vamos dizer, e mudou isso, né? Então essa mudança fez com que aquele altar que era no fundo, ele se mantém nos projetos e nos espaços em que a gente está restaurando. Porém, se criou um altar frontal, que é um altar menor, aonde o celebrante se vira para o povo. Então, essas foram as diferenças. Como a gente aprende com a Maria Inês. Eu não sabia disso. Veja só, o Papa Francisco acho que nunca deve ter celebrado nenhuma missa de costas pelo perfil dele. Ele sempre deve ter acolhido todo mundo para dentro da igreja e para a sua oração. Mas é muito bom ver esses trabalhos, Maria Inês, porque a gente está no momento que a gente precisa, né, se voltar um pouco para a fé, seja ela qual for, né? Exato. A gente está mostrando aqui obras que são de igrejas católicas, mas poderia estar mostrando outras, né? Não importa, eu acho que importa é ter fé, né? Ser pessoa de bem, ter um bom caráter, né? Respeitar os outros. Acho que é isso que qualquer religião de bem prega, né? E as pessoas hoje têm necessidade de buscar alguma força maior. Sim. Então, a igreja, seja ela católica qual ou não, for, a ideia é justamente isso, dar um suporte, porque eu acho que a vida está tão agitada. E a gente precisa ter uma força superior, né? Sim. Então, se a gente pode ajudar a isso acontecer, nossa, e a arquitetura é fundamental, né, Raul? Porque a arquitetura, tanto de interior como exterior, ela passa uma sensação, um sentimento, uma mensagem, né? Sim. Eu lembro quando eu fui visitar o Museu do Holocausto em Washington, que quando eu entrei no prédio, eu nunca vou esquecer do momento que eu entrei no prédio, os materiais da arquitetura já me diziam, é para tu te sentir desconfortável e o que tu vai ver aqui não é uma coisa agradável, mas é preciso seguir em frente, né? E eu jamais esqueci aquele momento. Assim como a igreja tem né, o cuidado de acolher as pessoas, né? Com a tua arquitetura, fazer com que elas se sintam bem, que não tenha uma ostentação que agrida ninguém, né? As igrejas atuais feitas hoje, ou restauradas hoje, né? Agora, eu vou fazer um parênteses assim, para lembrar também que a arquitetura religiosa, a gente não trabalha só especificamente dentro do espaço de celebração. E aí eu vou citar o exemplo da Catedral aqui de Porto Alegre. Ah, sim, eu já ia te perguntar, que tu participaste, né, do restauro. Eu fiz o gerenciamento de toda a obra da cúpula. Sim. Onde o mármore que lá estava desplacando, estava caindo já. E por responsabilidade nós tínhamos que substituí-lo, né? E fizemos várias reuniões com vários profissionais arquitetos e chegamos à conclusão que o cobre seria o mais indicado. E aí eu coordenei toda a parte de projeto, chamei uma pessoa que trabalhava nisso. A catedral foi 2007, 2008, É o revestimento interno da cúpula? Externo. Ah, o externo. Era mármore branco, Era placas de né? mármore. Só que como ela é redonda, né, ela é curva, as placas eram 50 por 50, elas, na verdade, tu cola uma ponta, mas tem alguma ponta que não cola. E começou a infiltrar ali e as placas começaram a soltar. Imagina cair lá de cima, né? Deus o livre, Mas, gente, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta, porque a gente tem que conversar também com o Raul Hilgert, arquiteto paisagista, que está aqui conosco e me inspirou, né, nesse adorno de cabeça junto com o Carnaval. A gente vai 2 minutinhos e já voltamos. Você pode nos assistir pela RDC, canais 24, 524 da NET, também pelo Facebook e pelo YouTube. Já voltamos, fica aí. Olá!
Olá, voltamos e a gente está na companhia de tanta gente legal. A Heloísa Marzola, lá do Rio de Janeiro, está dando oi. Oi, Heloísa, tudo bem? A Maria Regina está dizendo que todos os projetos da Maria Inês são lindos, mas em especial aquele bem colorido, que é o meu preferido também. Desculpa aí, concordo com ela. A gente tá, o pessoal que me segue pelo Facebook pode acompanhar o programa comigo, pela minha página do Facebook. E a gente vai continuar conversando. Raul Hilgert, chegaste a fazer alguma coisa similar, assim, em alguma igreja ou alguma escola de formação católica? Alguma coisa que te fez pensar sobre que planta teria a ver com aquele assunto? Não. Sempre são residências. Com igrejas, não. Eu trabalho basicamente com arquitetura residencial unifamiliar. Então, no início da minha carreira, assim, eu até trabalhava com condomínios, arquitetura corporativa, mas eu me encontrei mais nesse nicho da arquitetura residencial. Não cheguei, infelizmente, a trabalhar com uma igreja. Mas certo. Eu acredito que tenham coisas, as plantas sempre elas transmitem alguma coisa para ti, né? Ela tem que combinar com o ambiente. Exatamente. Numa igreja, eu imagino que deva Domingo se usar... de Ramos. Cicas, ciprestes, alguma coisa assim, videiras, alguma coisa que lembre... As pessoas não devem... Isso, as pessoas não devem se dar conta porque, por exemplo, que em cemitérios tem são ciprestes, né? Sim, ciprestes. Cipreste, né? Que tem toda uma... Outro dia a gente pode falar sobre isso aqui, que é muito interessante. Mas a gente tem projetos teus maravilhosos para mostrar. Assim que o Chiclé conseguir colocar os projetos de paisagismo, olha que lindos. Bom, esse é um primeiro... seria uma pérgola, né, de troncos de eucalipto tratado com a parte superior em aço, em perfil I. Isso é lá na Ilha da Pintada. O cliente pediu um espaço para fazer churrasco, certo. Mas não com uma churrasqueira. É o que estão usando muito agora, são aquelas churrasqueiras portáteis, que não fica aquele trambolhão, né, dentro do pergolado, exato. Que normalmente fica uma coisa muito grande. Então aquilo é bem pequeno, acaba o churrasco, tira de lá, guarda, e daí fica um espaço de estar. Lá no fundo tem uma mesa, esse é um outro ângulo, tem uma mesa grande para 10 pessoas, umas poltronas, espreguiçadeiras. Isso fica bem na beira do rio. Ai, que lindo. E é embaixo de uma figueira maravilhosa, pois que tem centenária lá. Tu tiraste partido da figueira pré-existente, né? Ela pega... Agora, isso aí já está coberto com uma videira. Isso aí, essa foto eu tirei logo que acabou. Ai, uma videira, olha. Então agora já está tomado por essa videira. Também então, tem a videira também tem ali, todo um significado. Agora estou puxando toda a brasa para o assado da Maria Inês. Muito bem. Podemos mudar a imagem e ver a próxima. Essa é uma outra pérgola grande que na beira de uma piscina, isso é na Zona Sul. É uma pérgola de Pecumaru também, e foi projetado aquele banco em volta, um banco bem grande, né? Um contorno, que dali para baixo, acho que numa outra foto vai mostrar que tem um bom desnível de uns 4 metros. Dá para fazer apresentação de alguma coisa, dá para fazer uma série de coisas, né? Sim, é um espaço bem grande. Configuração Esse e é tamanho. o outro lado, então aparece lindo. O banco ali. E aquela árvore florida? Aquilo é um IP. É um IP? Aham. É um IP que já existia na casa. Certo. Então daí tinha esse IP e aquele gerivá maior, aquela palmeira, e eu coloquei mais outros para reforçar mais a imagem da palmeira, porque no paisagismo a gente costuma fazer isso, pela repetição tu fica mais forte a impressão da planta. Com certeza, né? É como um espetáculo de dança, né? Várias bailarinas dão um efeito, todas iguais. Né? Isso, no paisagismo também. Tu dá um show com o verde, né? É isso e aí. foi feito esse muro de pedras de fundação, né? De granito. Sim. É tão bonito pedra com verde, né? E madeira também. Madeira também. O paisagismo pede isso, materiais naturais, né? Sim, e o cumaru é uma madeira super indicada, né? Sim, tá muito usada para arquitetura bem exterior, para ficar né? o tempo. Muito bem, podemos mudar a imagem, Chiclé? Olha, a parede verde. Isso é uma parede verde. A nova queridinha, né? No paisagismo feito bastante residencial, corporativo, todo mundo quer parede verde, né? Não é uma coisa muito bonita, mas não é uma coisa muito simples de se manter. Tu tem que, como eu estava explicando para ela antes, que para tu ter um jardim, tu precisa primeiro gostar de plantas. Tu não pode ter um jardim e não estar lá sempre, pelo menos passar uns 5 minutos lá para olhar, ver se está tudo bem, né? Sim, é um ser vivo, né, Raul? Sim, ele está sempre se transformando. É. E essas paredes verdes, elas precisam de irrigação
automatizada, porque senão que não não funciona. tem solução, né? Quando a parede é grande, não sei que fosse uma coisa pequenininha. Essa é até pequena, mas tem a irrigação. Eu na minha casa tenho uma parede pequena que não tem irrigação, mas é porque eu tô todos os dias lá e eu molho todos os dias. Alcança, né? A gente precisa alcançar, né? São pequenos vasos, Raul? São pequenos vasos encaixados, um sistema... Pequenos vasos encaixados. É um sistema canguru, chamam. Camburu. Canguru. Certo. Ah, são as bolsinhas? Não, elas são de plástico, são floreiras de plástico. São floreiras de plástico. De 40 centímetros por 15 centímetros. Eu já vi uma. Tu vai empilhando uma em cima da outra. Essa aí eu achei espetacular. Olha só, essa é da Uma Casa e Companhia, que é uma outra versão de parede verde com uma forma mais livre, ela não é reta dos lados. Era junto ao Guaíba, né? Isso, Ficou muito bonito. Então eu quis, assim, lembrar das nossas figueiras aqui do Rio Grande do Sul. E com as bromélias que tem. Então, a figueira, o desenho da figueira é feito com aquelas bromélias que tem por toda a cidade, que dá uma florzinha rosa, assim. Aquelas bem comuns que dão em cachos. Então, não é essa aqui do cenário. Não é diferente. Então, elas são todas nativas aqui, as pequenas. E depois eu coloquei outras maiores de vários outros lugares do Brasil. Certo. Delícia. E tem uma história bromélia é uma já planta que só existe na América do Sul, mais um pouco na América do Norte e uma espécie na África. Na África é uma planta bem brasileira. Tu vês. E a da África é praticamente um capinzinho, assim, não é nem uma planta bonita. Esteticamente nem lembra uma bromélia. Nem se lembra. Certo. Eu tô louca que tu chegue a algum cacto para justificar minha dor de cabeça. Ai, meu Deus. Isso foi uma reforma de piscina também, né? Ele é da Pintada. Ai, aquele capim lá é maravilhoso. É que eu quis dar um ar assim de uma coisa mais natural, um lago. Então usei esses capins e essas pedras que são costaneiras de granito. Essas mais trabalhadas que tem aqui no canto, que quando eles cortam, ela tem a marca das brocas quando eles tiram da pedreira. Ah, tu mantiveste ela? Sim, mantive. Interessante. Então tem caxambu, a costaneira de granito e depois o mesmo granito, só que apicoado, que são aqueles mais lisos. Para não escorregar, é isso? Para não escorregar. Certo. E essa borda de caxambu para tu poder sentar e não esquentar muito. Certo. E dentro do degrau que está submerso ali também foi revestido com o mesmo granito. Também é granito. Certo. E dentro da água não escorrega? Não escorrega. Certo. Podemos mudar a imagem? Olha só. Isso já é uma outra piscina mais formal, simétrica, né? Que palmeira é essa? Essa é uma Fênix Rebellini. Não aquelas Fênix grandonas da praia que se usa bastante. É uma Fênix também, mas é uma menor. Certo. E ali tem um acesso com uma escadaria para dentro da escada. Isso é Porto Alegre? Porto Alegre, Três Figueiras. Certo. Porque é um terreno bem elevado, né? Sim, Isso é um spa também foi feito com granito Siena escovado, que é um granito claro, e a escovação ela não deixa tão polida a pedra, então ela esquenta bem menos. Se a pedra não está tão polida, ela esquenta menos. Quanto mais lisa, mais esquenta. Olha, Marinês, não sabia. Uma micro sombra, assim, essas imperfeições da pedra que ajuda a deixar o material não tão quente. Interessante. Daí foram desenhadas essas luminárias também de ferro. Também e são ali lindas. tem um spa no meio, aquele spa branco. Certo. E tudo se encaixa perfeitamente. Utilizar o mesmo material com acabamentos diferenciados. Sim, a da outra piscina que mostrou antes, Isso, do mesmo granito. Muito bom isso, né? Interessante, né? Tu fica com tonalidades diferenciadas, mas na verdade é o mesmo material. Dá uma leveza, ao mesmo tempo um movimento, justamente pela diferença. Até num dos altares, o restauro de Passo Fundo que aparecia, o piso eu usei o basalto polido. Que tu usaste uns quadrados grandes, né? Então tem uma diferença visual muito interessante, é o mesmo material. Dá um ritmo, né? Exatamente, né? A gente falou antes de dança, né? Eu falei, a gente poderia falar de música também, né? Sim. Muito interessante. Essa é uma pérola daí de ferro. Essa já tem quantos anos? Quando tu tiraste a foto, as plantas tinham quantos anos já?
Aí essa videira foi plantada da altura da base da coluna ali. Isso era 1 ano depois, já estava assim. Nossa! Ela é bem rápida. A videira cresce rápido, então, é esse tipo. Sim, então aí também é na mesma casa do spa, então usei os mesmos materiais, o granito de siena. E essa fachada dessa casa é uma fachada oeste. Então é uma insolação bem forte que tem ali. Então eles me pediram alguma coisa que protegesse. Certo. Então muito bem. Aí aparece já com as uvas aí, não sei se dá para ver bem, é a mesma pérgola. Que linda. Essas uvas são quais, assim, sabe? Elas, puxa, o nome certo não sei, mas elas não são verdes, essa aí tá verde ainda. Elas são aquelas uvas bem pretas. Talvez Isabel, enfim, não sei. Talvez Isabel, seja. não se sabe. Muito bem. Não sei se a gente tem mais imagens. Tem. Essa daí já é uma sacada, também que foi feito parede verde, com o mesmo sistema esse de floreiras. É uma sacada, é um edifício bem tradicional de Porto Alegre, aquele Floragena, 24 de outubro. Certo. Então ele tem uma sacada bem grande. Então ele foi feito, essa é uma outra sacada já no outro prédio. E agora em vasos, né? Sim, qual é a diferença quando tu escolhe uma floreira ou um vaso? Às vezes já existe a floreira, bom, aí é um caso específico. Mas entre um vaso e a floreira... Tu dizes uma coisa construída, um espaço construído. Exatamente, contínuo, né? Que fica como se fosse um jardim. Eu sempre prefiro usar mais floreiras porque tem maior quantidade de terra. Então a planta consegue se desenvolver melhor e tu não precisa ter tanto cuidado com a irrigação porque conserva mais umidade. Sim. Já o vaso, se tu não tem irrigação, tu tem que ficar de olho nas regas. Certo, que lindo. Conheço este projeto. Esse aí também saiu, tu me publicou aí tão pra bonito. Mim. Como é que é o nome daquela planta lá ao fundo, bem tropical? Aquilo é um guaimbé. Guaimbé são super em moda. É uma planta que se dá bem em sombra e sol também. E tem uma espécie pequenininha e tem essa grande, né? Tem várias espécies. São filodendros que se chamam, né? Tanto a costela de Adão, esse aí... Estão todos irmãos. São filodendros, a família dos filodendros. Certo, muito bonito. Essa casa, a cliente tinha essas 2 colunas... Que são bem dentro importantes, da casa, né? que depois foi demolida, então ela quis usar nesse projeto também. Muito São bonito. de granito rosa polido. Olha só Isso que maravilha. É uma solução para privacidade que me pediram, porque tem um edifício bem na frente, então ficava muito devassado a visão assim do apartamento. Sim. Então também se usou o guaimbé, que nesse caso tem bastante sol, então ele enche muito mais. Ao lado do guaimbé é ficus? Não, do lado do guaimbé é o ficus elástica, aquela seringueira, aquela antiga que começaram a cortar porque arrebentava canos. Aquilo é um negócio. Isso está plantado em vaso, não tem. Sim, no vaso ela tem a contenção do vaso. Mas ela fecha muito bem também. É uma coisa monstruosa. É uma planta que se achava meio cafona, assim, mas eu gosto linda, dessa. Eu acho linda. Na Europa se usa muito isso como planta de interior. Exatamente. A gente vê em revistas. Nem é de lá, né? E nem é de lá. Né? Em revistas de decoração, usam importadas, muito. Eu acho a gente legal vê essa muito. Planta. Ela é linda, mas é Só melhor deixar no vaso. E dentro de casa também cuidar para quando quebrar uma folha assim, ela escorre aquele leite, né, que mancha daí, né? Sim, olha só. Esse aí no caso ficou muito interessante. Agora Não, esse voltou para um projeto meu. Projeto teu agora. A Igreja São Luís Gonzaga de novo. Certo. Então tá, a gente vai no intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos. Tá muito bom, mas a gente precisa encerrar um pouquinho. Né? Eu estou maravilhada com essa combinação que não combina de arquitetura religiosa e projetos de arquitetura paisagística. Foi tão lindo. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês. A gente aprendeu muita coisa hoje. E essa ideia de falar das plantas e o seu significado, os usos em relação à religião ou até cerimônias, né, em situações, quais plantas, por exemplo... Ou até gastronomia, qualquer coisa. Natal, a estrelícia, estrelícia, né? É do Natal. A estrelícia é do Domingo de Ramos que se usa. E tem a outra, a de Natal, a poinsettia. A poinsettia, desculpa. A poinsettia de Natal. A gente podia... Raul, vamos fazer uma pesquisa, vamos falar sobre isso num programa. Eu acho muito interessante, né?
Porque a natureza está presente na nossa vida de várias maneiras. E agora que a gente está comendo flores, a gente também, tem muito assunto para falar, né? E eu estou só muito triste porque não teve nenhum projeto do Raul com cactos. A pessoa vem toda cheia de cactos aqui, olha só. Se tivesse me avisado, eu teria... Tivesse avisado, né? A pessoa fica considerando que vai acontecer um milagre, o Raul vai adivinhar e não sei o quê. Não é assim, né, Maria Inês? Não, a gente tem que combinar. Mas eu acho que foi muito bem, porque na verdade, assim, os cactos que tu trouxeste mostra, né, Raul, que a combinação que ela tem está perfeita. Uma composição tá bonita. Composição tá bem, Raul. Ótima Então tá ótimo. Meu jardim aqui tá tudo certo. Tá muito bom, muito bom. E eu adoro verde, adoro planta. Eu fiquei numa felicidade quando o Fernando Tum trouxe para cá essa planta, essa palmeira areca, né? Uma areca. É uma areca, né? Gigante, ela tem uma coisa de 2 metros de altura. E fiquei tão feliz de fazer o programa olhando uma verde. Humanizada no ambiente, dá uma humanizada. E agora tem essa abelha metálica da Mariana, que também tem verde, também é um inseto da natureza. Eu não consigo viver sem natureza perto, assim, dá uma vitalidade, parece, Sim, né? Eu a também, calma. Costumo fugir para o meu sítio, a melhor coisa que tem. Ai, E lá eu trabalho como jardineiro. Claro, lá tu é paisagista, é jardineiro. Enxada, não, faço tudo. Muito É um bem. trabalho super gratificante, é uma terapia, né? Com certeza, é uma terapia. Minhas horas lá passam muito rápido. E na rápido. tua casa tu tens muito verde? Mas eu tenho um espaço muito pequeno, mas também tenho. Sempre dou um jeito de colocar alguma planta. E tens a parede verde, Eu não tenho muitas plantas dentro de casa, eu gosto de ter plantas mais fora de casa. No entorno, na sacada, no terraço, no pátio. Agora, viste a diferença, né? De um arquiteto paisagista para uma pessoa que trabalha só com jardins, né? O arquiteto paisagista, todos os projetos dele tem alguma estrutura metálica, alguma estrutura de madeira, um pergolado, um piso. Principalmente a formação do espaço, a organização do espaço, exatamente. Então isso é super importante. Muito importante. Eu lembro isso porque realmente as pessoas confundem um pouco o arquiteto paisagista, não dão a devida importância. A gente dá, aqui no Arquitetura Design aqui super dá, e as ótimo. portas estão abertas para todos os arquitetos paisagistas que quiserem vir aqui. Muito obrigada pela contribuição de vocês, foi muito bom, adorei rever os dois, estou muito feliz, hoje é um dia muito feliz. A gente vai deixar você com o Le Folk TV, amanhã Folia, Carnaval, mas tem reprise 3 da tarde do Arquitetura e Design, aqui pelo 524. E a gente volta ao vivo na quarta-feira. No segunda e terça vão ter outros reprises de programas maravilhosos que a gente selecionou para vocês especialmente. E eu quero dar um super abraço de Carnaval. Beijo a todo mundo. Até lá. Obrigada. Obrigada a você.